A gente recebe agora o Jurandir Silva, ele que é vereador pelo PSOL, também líder do governo na Câmara aqui de Pelotas. Hoje nós vamos falar sobre essa decisão judicial que movimentou os bastidores da política pelotense. Atendendo a uma ação do Ministério Público, a Justiça determinou a redução do teto das emendas parlamentares individuais e suspendeu totalmente as chamadas emendas de bancada. Então, para entender aí como é que isso vai funcionar a partir de agora, como é que fica o orçamento para o ano que vem e as polêmicas que estão sendo, a gente está acompanhando algumas redes sociais de alguns vereadores que estão batendo bastante nessa decisão. A gente vai conversar com o Jurandir Silva para entender esse cenário. Seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia, Clarissa, bom dia, Ridley, bom dia, turma aqui da equipe técnica da Rádio Com, todo mundo que está nos acompanhando. Prazer sempre estar aqui com vocês, agradecer a oportunidade da gente conversar sobre esse tema. Vocês sabem, aqui nós nos conhecemos já, né? O pessoal que acompanha, evidentemente que não tem obrigação, mas essas coisas de rede social, a gente vai lá e grava Tem que trocar o microfone? Sim. Alô? Problemas técnicos. Eu falo todo dia pra galera contribuir no Pix que isso não aconteceria. Aí, gente, vou mandar qual é o Pix? pixradiocom@gmail.com. A gente já começa a espremer esses limões que a vida nos dá, né? No dia parece um diferente. Vamos fazer um pixradiocom@gmail.com. Não para mim, para o Ridley, né? Não, para rádio. Para rádio, exato. Porque eu tô ótimo aqui, esse microfone tá ótimo, tô sempre muito bem atendido aqui. Mas olha só, eu estava falando sobre essa coisa que me incomoda, assim, da rede social ser aquelas coisas tão ligeirinhas, assim, né? E não dá pra gente conversar sobre as coisas assim com profundidade, né? Saudação aqui, inclusive, aos nossos companheiros da equipe de comunicação que me aturam, enchendo o saco, esse tipo de coisa, chorando, brigando, porque se tu fala mais de 1 minuto e meio, né, já ninguém mais te ouve, né? A vida tá assim, a gente se adapta ou não a esse tipo de coisa. Agora aqui, por exemplo, uma conversa, nós vamos ficar uns 25 minutinhos, talvez dá tempo de a gente desenvolver algo, né? Para que também a gente se entenda, né? Não precisamos concordar com tudo, as pessoas que estão nos acompanhando podem ter, evidentemente que tem, né? Diferentes impressões e ideias em relação a esse tema, a acertos e erros que foram cometidos na política nos últimos anos em relação a este tema. E bem, mas pelo menos a gente com o tempo a gente consegue desenvolver, e eu gosto de contar um pouco da história disso, né, porque acho importante, e porque acho também que tem muita gente que já começa às vezes a falar e, bom, se esquecer de alguma parte da história, alguma parte que é importante em relação a isso. Se a gente se esquece de alguma parte da história, se a pessoa que não é da política, digamos assim, eu até entendo, a pessoa pega o assunto no meio, não tem obrigação de conhecer todo o passo a passo disso e acaba se posicionando. Mas tem agentes políticos que desconsideram, às vezes, aspectos históricos que são fundamentais para a gente chegar nesse momento que a gente está chegando. Então, bem, o que é a ideia lá da emenda impositiva? De onde é que vem isso? Bom, a gente acompanha o debate nacional, né? A Câmara e o Senado têm lá uma fatia gorda do orçamento a partir das emendas impositivas. Durante o governo do Bolsonaro foi um escândalo aquilo que eram lá as emendas PIX e não sei mais o que, emenda de bancada em valores muito altos, tal. Bem, existe uma discussão nacional em relação a esse tema. Tá lá o Flávio Dino, como agente lá do Poder Judiciário, ponderando, investigando, inclusive, tem um monte de investigação, tem gente que está, deputado sendo cassado, preso, ou com processo contra o seu mandato em virtude de desvios e irregularidades, deputado de um estado que manda emenda para o outro, esquema com prefeitura, tem um monte de coisa aí sendo investigada. No terreno dos estados e municípios, passou a se desenvolver um padrão, ou uma tentativa de padronizar uma espécie de ocupação do poder, do orçamento pelo parlamento, né? Em Pelotas, essa discussão começa no final do ano 2021, que foi o primeiro ano da legislatura anterior. E, naquele momento, se propôs a criação, a existência de emendas impositivas com valor baixo.
Na época, nós estávamos falando de um valor de 300 mil reais por vereador. Naquele momento eu era vereador. A Fernanda Miranda era vereadora, a Miriam Marrone era vereadora, o Cid Fagundes, naquele momento ainda estava vereador. Nós somos a favor da criação das emendas impositivas com um valor baixo. Naquele momento, quem comandava o Poder Executivo era Paula Mascarenhas, do PSDB. Nós éramos todos esses 4 que eu mencionei, parlamentares de oposição. Então, só para também a gente não se perder nas coisas, as bancadas do PT e do PSOL sim votaram a favor da criação das emendas impositivas em Pelotas. As bancadas do PT e do PSOL, ambas. Só que com valor baixo. A prefeita Paula, na época, eu não me lembro se ela deu declarações públicas em relação a este tema especificamente, realmente não lembro. Aliás, poderia e deveria, talvez, para falar disso com mais tranquilidade, buscar, talvez, na rede social dela, se tem alguma coisa, jornal, tudo mais. Mas eu me lembro dela ter nos chamado, todos os vereadores, para conversar sobre esse tema. E ela apresentou uma problematização que me pareceu lúcida, com todas as divergências que eu tenho com a prefeita, a ex-prefeita, né? Com todas as divergências que eu tenho com o PSDB, eu me lembro que aquilo me chamou a atenção. O que nós temos de emenda impositivas, tínhamos até aquele momento, de emendas impositivas, como que isso funcionava? Eram emendas do orçamento federal. Isso chegava no município como? Chega como um recurso adicional. Ou seja, um recurso do governo federal, lá uma emenda de deputado, e a gente tem aqui as pessoas, acho que, né, conhecem isso, uma dinâmica que já estava todo mundo mais ou menos acostumado, né? Então, um deputado federal destinava um recurso de emenda para a cidade tinha que ter o quê? Um projeto para executar aquela emenda. Né? Tipo, então, precisa construir uma UBS, o deputado manda R$1,5 milhão, o município tem que se organizar para acessar esse recurso e construir essa unidade. Ok? Com a emenda impositiva de vereador, e era essa a ponderação que a prefeita apresentava, a cidade vai precisar se acostumar com isso, a cidade vai precisar aprender com isso, porque é o vereador que vai destinar ou vai canetear um recurso do município que já existe, que é escasso, e os tempos disso precisam ser muito adequados, porque, né, tem que ter um projeto, e são valores menores. E na medida em que valores menores, às vezes fica difícil, por exemplo, primeiro, tu não consegue ter grandes intervenções, no sentido de ter grandes obras, grandes projetos, então tu tem que ter intervenções pontuais para que isso possa se desenvolver. Então, repito, acho que foi muito responsável da parte dela essa ponderação que ela apresentou a todos os vereadores na época. Nós aceitamos a ponderação da prefeita, Clarissa, porque entendemos, eu era um parlamentar de oposição, são recursos públicos, esse dinheiro não é meu, por exemplo, porque se eu quiser fazer um Pix para a Radiocom, que está precisando, né, do meu salário, eu posso tomar essa decisão, sem consultar o Ridley, a Clarissa, as pessoas que estão nos acompanhando. Agora, recurso público não, né? Assim, vamos lá fazer o que eu quiser com recursos que são públicos. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização, tem que ter projeto, tem que ter uma finalidade, tem que ter início, meio e fim, né? Tanto é assim que nós, mesmo estando na oposição, invariavelmente, 99,9% dos recursos de emendas que nós assinamos até hoje são para projetos existentes, consultados, construídos com o Poder Executivo, independentemente de ser este governo ou o governo anterior. A primeira vez que nós assinamos uma emenda impositiva foi uma emenda impositiva que o governo da prefeita Paula nos pediu. Foi a primeira do nosso mandato, que era uma emenda no valor de R$150 mil para uma intervenção no Horto Municipal, porque o governo tinha um projeto à época para reformular o Horto Municipal nesse valor. O que é o Horto Municipal? É o lugar onde se produzem mudas de árvores para que sejam plantadas na cidade inteira de Pelotas. Nos pareceu, e nós fizemos todo um processo de consulta à época para debater com as pessoas que queriam debater conosco se essa era uma destinação adequada de um recurso que é público e tudo mais.
A prefeita Paula tinha razão, a cidade precisava se acostumar. Até hoje aquela emenda não foi executada. Isso faz 4 anos. O que nós identificamos no primeiro ano, na primeira emenda que o nosso mandato destinou? Que a cidade precisava se acostumar, que a cidade precisava entender, que era necessário organizar, ter planejamento, que todo mundo precisava entender como é que isso funcionava. Que a prefeitura talvez não estivesse exatamente preparada para isso, já naquela época. O que acontece? Depois disso, nós temos mais 2 ou 3 votações na Câmara, em que, aí nesse caso, nós votamos contrários. Primeiro, nós tivemos uma alteração de obrigar o Poder Executivo a pagar as emendas até determinado, a empenhar as emendas até determinada etapa do ano. Como nós já tínhamos identificado que tinha um problema, que a cidade precisava se reorganizar, era impossível colocar esse tema. Nós votamos contrários a essa alteração. E depois mais 2 alterações importantíssimas, uma delas que aumentou brutalmente o valor da emenda individual e, além disso, a criação da emenda de bancada. Nós votamos contrários a isso. Porque se já não era algo definitivamente, nitidamente, que a cidade estava acostumada, que tinha um elemento de execução já organizado, para que tu aumenta valor? Para dar mais errado do que já tinha dado? E acabou que foi assim que foi acontecendo, né? Bem, nos últimos dias, tanto que nós, veja bem, nós saímos, eu até não calculei, confesso, o que seria a destinação de emenda impositivas esse ano, dá para a gente ter uma ideia, né? Vejam que eu falei que a gente tinha um valor de 300 mil reais por vereador lá no final do ano 2021. Com estes aumentos de percentual, no ano passado, a gente chegou num dado que era cada vereador tinha 1.200.000 reais de emenda impositiva e mais a emenda de bancada que, se eu não me engano, estava na casa de 1.300.000. Isto quer dizer, Clarissa, que um vereador de bancada única, por exemplo, ele teria anualmente a possibilidade de destinar 2.500.000 reais de emendas impositivas. É bastante. É muito. Numa cidade onde a maioria do orçamento não é próprio, são repasses do governo federal, do governo estadual, que a gente chama de verba carimbada. É o recurso que vai, por exemplo, para a saúde. Esse aqui tu só pode usar ele na saúde. E tem que ser nessa área específica, nessa ação específica, nesse plano específico, né? Na educação a mesma coisa, o recurso do Fundeb, as coisas tudo que acho que parte da turma conhece, felizmente conhece isso mais ou menos bem. Então, é uma ocupação do recurso próprio do município. É um problema, era um problema. Só que nisso tinha uma discussão. O que a prefeitura fez por si foi entrar com uma ação para disputar o tema do prazo. Porque, veja, a gente estava falando aí de uma coisa que eram 7 milhões anuais ao total de emenda no início desse processo, a gente chega da virada de 2024 para 2025 com 42 milhões. Esse é o salto, gente. Esse é o salto, de 7 milhões anuais para 42 milhões anuais. Bom, é evidente que isso é um impacto muito grande. E aí tu não tem, volto àquilo que eu ouvi a prefeita Paula, com quem tem profundas divergências, nós temos que nos preparar para isso. Quando tu fala dessa questão da necessidade da cidade se preparar para a execução de emendas, aí tu citou o exemplo da emenda do gabinete, do próprio gabinete, para o Horto, 150 mil, e que acabou não saindo. Houve uma justificativa para que ela não fosse executada? Sim, sim. E isso diz sobre como a cidade precisa se preparar, se organizar, como todo mundo tem que entender esse processo. Porque o que acontece? Esse valor de 150 não fui eu que decidi. Eu quero que seja 150. Não, tinha um projeto da prefeitura que dizia que era 150. Nós tínhamos a possibilidade de destinar 150. Lembra que eu falei que era 300 no início? Metade obrigatoriamente para a saúde, e a outra metade são o que chama de recursos livres para todas as outras áreas. Portanto, todo o nosso recurso livre para todas as outras áreas, educação, meio ambiente, todas que não a saúde, né? Nós entendemos que, bom, vamos colocar inteiro para esse aqui, né? Para o Horto.
eles nos alegaram, primeiro, que demorou para conseguir executar, para conseguir liberar, a parte burocrática da papelada, um dinheiro, não sei o que e tal, demora, isso demora mesmo, né, licitação, não sei o que e tal. E quando foram conseguir, de fato, fazer a licitação, não tinha nenhuma empresa que queria pegar uma obra com valor tão baixo. E, além disso, com o passar dos meses, ainda no ano, isso aí vai ser o ano de 2022, depois, se não me engano é isso, ou 23, desculpa, enfim, né, agora esse detalhe, evidentemente que tem atualização de orçamento, né, então, por exemplo, todo mundo sabe, em casa, assim a gente faz, evidentemente que é isso, né, tem que guardar sempre as devidas proporções do nosso orçamento doméstico para o orçamento público, porque tem muita coisa que é diferente, mas a gente sabe que obra, por exemplo, tu orçou lá para fazer uma reforma na tua garagem, né, se tu fizer isso em janeiro, o custo disso aí vai estar R$1.000, sei lá eu, daqui a pouco passa, tu não conseguiu os 1.000, quando tu vai fazer um novo orçamento, vai fazer o orçamento de novo, porque em outubro tu acha que tu vai conseguir fazer a tal da obra na garagem, já tá 1.400. E nesse caso, no orçamento público, o que acontece? Eu tinha uma emenda de 150, que foi o que nós destinamos, então se a obra depois passa a ser orçada a 175 ou a 200, né, não tem solução, pelo menos nesse aspecto. A justificativa que se apresentou foi essa. E isso é um problema que acontece frequentemente com emendas impositivas, né? Já melhorou nos últimos tempos esse tema de projeto. Eu realmente entendo que nesse caso a gente teve um problema de ter sido o primeiro ano, o governo, enfim, né? Depois melhorou isso, essa coisa de orçamento, destinação, execução. No meio disso, evidentemente, que tem mais um monte de confusão para não conseguir empenhar e executar emendas, né? Pois é, esse dinheiro que é destinado, emenda aprovada e acaba não sendo executado, o que acontece com o recurso? Agora começou a ter um elemento de organização, esse governo tentou fazer isso durante todo o ano, o governo anterior já estava tentando também. Quando acontecia algum problema de execução, eles impediam a emenda e apresentavam uma justificativa para isso, chamam os parlamentares para ajustar em alguma área próxima, digamos assim, né? Vou citar um exemplo que aconteceu esse ano de emenda na área da saúde, tá? Nós destinamos um recurso que eu acho que era R$200 mil para a fila de um determinado exame, tá? Porque tem isso da gente ter filas grandes, né, de várias especialidades, muitas pessoas aguardando a execução de exames. Então nós entendemos que era importante, nós vamos, né, esse recurso é importante para diminuir a fila, e aí quando tu faz a emenda tu tem que destinar para um exame específico, ou melhor, é uma possibilidade destinar para um exame específico. A secretaria ficou tentando contratualizar ou formalizar, contratar, para todo mundo entender, esse exame específico. Nos primeiros meses do ano ficou tentando contratar este serviço. Aí quem presta esse serviço na cidade não queria fazer por aquilo que a prefeitura queria pagar. Lançaram uma primeira vez, lançaram uma segunda vez, lançaram uma terceira vez, e não, o prestador não quer fazer, não tem como fazer por aquele valor, né? Ninguém apareceu para fazer isso. Bom, aí eles nos chamam, porque para não ficar esse dinheiro morto, digamos assim, né? E aí a gente constrói um caminho político adequado para a execução desse recurso. Nesse caso, nós ajudamos com este valor a engrossar o caldo daquela contratação de leitos adicionais no inverno, lembra? Porque a gente segue, isso é um problema muito sério, com muito problema no pronto-socorro, com muitas pessoas sendo atendidas ali numa situação que definitivamente não é adequada. Isso tem a ver com ausência de leitos definitivos para as pessoas estarem, né? Porque quando tu tá ali, tu tem um funil no pronto-socorro de Pelotas. Como é que tu resolve esse tema do funil? Quando tu consegue ter leitos à disposição para que as pessoas possam não ficarem ali internado, digamos assim, numa maca, e sim internado em um leito, né? Teve uma grande mobilização, a Câmara colaborou com uma parte de recurso, e vários vereadores também destinaram emendas impositivas para esse tema. Eu sei que as bancadas do PT e do PSOL fizeram isso, justamente para ter essa contratação adicional.
Então isso é o tipo de coisa que pode acontecer com uma emenda impedida, né? Importante também ter isso em mente, assim, né? Agora, eu acho que tem uma coisa para, dado isso que a gente está vivendo agora, ao que tudo indica, a decisão do Poder Judiciário a partir da provocação do Ministério Público, ela não vai ter volta, né? Primeiro, evidentemente que o recurso restante, o que ainda existe, emenda impositiva, tem que se tentar ao máximo ter publicidade, ter bons critérios, ter boas observações, ter bons debates em relação a isso. Agora, eu confesso que também acho que o Poder Executivo aí pode elaborar um pouco, porque é quem tem capacidade. Veja, com muito respeito, eu tenho colegas parlamentares que fizeram ou fazem, não sei, não participei, portanto não vou nem criticar o método todo. O Ronaldo Quadrado, que é meu companheiro, é do PT, mas é meu amigo, inclusive, né, ele anunciou lá um processo de emenda participativa e tudo mais. Eu fiz isso lá em 2021, né, e deu errado. Deu errado porque tem um elemento de execução, que é o executivo que executa, é o executivo que planeja. Então eu entendo que o Poder Executivo poderia ter medidas nesse sentido, porque é quem pode fazê-lo. O vereador vai ter limitação bruta para fazer isso. O executivo é quem planeja, o executivo é quem executa. Então, dado que diminuiu brutalmente o tema das emendas impositivas, diminuiu mesmo, a emenda de bancada era um caminhão de dinheiro e diminuiu pela metade as emendas individuais, tem tempo para a gente construir uma política nesse sentido. Pode ser uma coisa mais modesta nos primeiros anos? Pode, mas o ponto aí é a gente, penso eu, animar a população de conjunto na discussão sobre o orçamento público. Como que poderia funcionar isso, por exemplo, gente? Sei lá, as próprias secretarias elaboram, não? Porque qual é o ponto? Não sou eu, vereador, não é a Clarissa, comunicadora, jornalista e tal, ser humano evidentemente que observa o mundo, pensa as prioridades e tal, não é tu que vai elaborar uma listinha assim para eu e tu junto, vamos pensar, né? Eu, tu, Ridley e o Mike aqui. Nós 4 aqui vamos elaborar, ó, os dinheiros do governo nós vamos botar para fazer a obra na UBS do Sansca, ou na UBS Panfragata, ou na UBS Porto, tá? São 3 UBSs que precisam de intervenções de obra. Nós 4 achamos que é assim que tem que ser e bora lá, né? Aí a gente bota uma urna aí pela cidade, ou várias urnas, faz umas plenárias de orçamento participativo. Nós somos pessoas, eu confio em nós 4, nós somos pessoas com bons critérios e tudo mais, mas nós não estamos no governo, nós não estamos no planejamento, nós não estamos na Secretaria de Finanças, né? Penso eu que o governo tem condições de fazê-lo, ou seja, e pode ser uma consulta, repito, inicialmente modesta, talvez num valor mais baixo, mas para a gente, porque é um processo de conjunto que me parece que faz com que as pessoas entendam o funcionamento do orçamento público, né? As suas limitações, as suas regras, as coisas que são positivas, politiza a sociedade debater coletivamente um tema como esse. E creio que tem a gente que vai querer participar, sim, que vai querer debater, né? E eu repito, penso que possa ser um processo que comece com sei lá, uma espécie de teste, com um recurso menor, ocupando uma fatia menor do orçamento, com questões talvez não tão centrais do orçamento do governo, mas que vá se fazendo a experiência. Acredito que sim, seja algo, é o que eu estou tentando insistir no debate público, insistir com o governo, inclusive, né, para que a gente possa encontrar talvez essa alternativa. E acho que é uma boa forma, inclusive, de responder a toda, inclusive, crítica, porque obviamente que tem muito vereador que vai ficar, vão dar pulo de 7 metros, né? Poderiam fazer algum tipo de atividade nas Olimpíadas, né? Tem lá, se eu não, é isso, a conta que eu não fiz, eu acho que esse ano o recurso, por exemplo, de um vereador de bancada única seria perto dos 3 milhões de reais. Jurandir, e com essa suspensão das emendas de bancada e o corte em 50% das emendas individuais, como que a prefeitura vai se reorganizar agora a partir disso, dado que isso era uma parte bem expressiva do orçamento? Quais vão ser as implicações mais práticas a partir de agora
no orçamento da prefeitura? Interessante. Eu não sou da prefeitura. Sim. Mas acho que é bom, inclusive, talvez chamar a turma lá das finanças aqui para falar um pouco sobre isso. Acho que ajuda a politizar, ajuda a informar, né? Mas tem um impacto imediato, que é o judiciário. Não é que a prefeitura não quer pagar, entendeu? Agora, as emendas, por exemplo, emenda de bancada, o judiciário cortou, e cortou não as do futuro, cortou as do presente. Quando diz que cortou as do presente, então isso significa que as emendas que seriam pagas ainda este ano são impactadas, ou isso... São impactadas. Tá. Exatamente. Isso, inclusive, para a prefeitura, eu não recebi esse relato, mas imagino que para a própria prefeitura seja uma confusão. Porque tem muita gente dizendo, não, mas a prefeitura está feliz da vida e tudo mais e tal, não sei o que. Bom, o prefeito se manifestou, evidentemente, ele tem opinião e pode ter opinião, e acho que, bom, para quem está no Poder Executivo, é plausível que tenha a opinião de que o Poder Executivo quer executar seu orçamento, né? Bem, obviamente que aí debate, tal. Sim, o prefeito é legítimo para ter a opinião que tem, né? Às vezes as pessoas também ficam meio enlouquecidas com isso, assim, né? Mas pode ter, né? Agora, que o Poder Judiciário diz que a prefeitura não pode fazê-lo, que não pode acontecer isso. Eu imagino que, por exemplo, tinha operações até o final do ano de emenda impositiva de bancada, por exemplo, que estavam sendo executadas. Você tem que paralisar essas operações. Então, se perdeu tempo, por exemplo, com uma coisa dessa. Se perdeu, né? Então, tem esse impacto que é imediato. E para o futuro, eu acho que pode se abrir. Por isso que eu estou falando sobre o tema da prefeitura organizar algum elemento nos próximos meses, apresentar uma discussão, apresentar uma hipótese, um plano piloto, seja lá o que for, de elemento de democratização do orçamento, inclusive para dar resposta para esse tema, porque tem muita gente que acha, não, mas para aí, pô, né, olha, tem quem pense isso de maneira talvez honesta, legítima, digamos assim, e eu dialogo com essa ideia. Não, mas não é uma certa democratização do orçamento, só o prefeito, digamos assim, o prefeito e a vice-prefeita definem o orçamento, tudo, orçamento. Não é meio democrático que também os vereadores possam dar uma ideia e tudo mais e tal? Acho que é uma dúvida plausível que as pessoas possam apresentar. Só que aí, se é para ter democracia, eu, por exemplo, proponho, vamos aprofundar um pouco mais a democracia, então, né? Por que as pessoas têm que participar da política só de 2 em 2 anos? Para tomar decisões, para eleger deputado, vereador, senador, prefeito, governador, tarará, né? Nós precisamos de diferentes momentos de consulta pública, de consulta popular, de democratização da tomada de decisões políticas, de os governos receberem críticas, dos parlamentares receberem críticas, da gente poder conversar, apresentar as coisas, ideia e tudo mais e tal, e acho que a ideia de definição de orçamento, repito, mesmo que inicialmente com uma parcela baixa, com algo que seja, enfim, não tão definitivo daquilo que é o orçamento, eu acho que é um bom caminho. Nesse contexto, então, da suspensão do pagamento das emendas, que, como tu mesmo estava destacando, não vai voltar atrás, é uma decisão da própria Justiça. Imagino. Gente, imagino também. A gente está acompanhando aí algumas disputas dentro da Câmara Municipal, a cisão aí entre o governo e o Michel Promove, por exemplo, a polêmica envolvendo agora o PSB. Como líder do governo, como é que tu avalia a distribuição de poder político agora na Câmara Municipal e a possibilidade de uma composição sadia para o futuro da cidade entre o Executivo e o Legislativo a partir de 2026? Olha, eu posso dizer aqui, está batendo meu horário. Última. Ok. É um pouco raro que alguém do PSOL diga isso, né? Mas eu tentei muito, durante esse ano, ter elementos de mediação entre diversos. A gente, por estar nessa condição de líder, eu tenho uma responsabilidade com isso, eu tenho uma responsabilidade com o prefeito Fernando Marrone, mas muito especialmente com a vice-prefeita Daniela Brizolara, é do meu partido, é minha companheira, né? Não existe nenhuma possibilidade de eu deixar a Dani na mão em nenhum momento, e isso para mim é uma regra absoluta, né? Agora, me parece que a gente teve muitos momentos de
tentativa de não ter acordos, ou de não conseguir ter acordos em relação àquilo que é o futuro da cidade, que tem que ser as medidas para os próximos dias, para os próximos meses, para os próximos anos, o que são as questões estratégicas. Teve, de fato, muita diferença em relação a isso, naquilo que é a composição dos partidos e tudo mais, né? O vereador Michel Promove está eleito democraticamente presidente da Câmara a partir de 1º de janeiro. Desejo que ele tenha um excelente trabalho, que tenha muito sucesso nessa posição, que ele consiga ser parte também da construção, parte fundamental da construção de uma relação necessária de independência, mas de harmonia entre os poderes. Os poderes são sim independentes, mas também é necessário que sejam harmônicos, que a gente consiga encontrar um caminho de diálogo que é fundamental para a cidade. Eu estou bastante jogado na ideia, na perspectiva de que a gente consiga ter um diálogo melhor a partir das próximas semanas, enfim, inclusive no ano de 2026. E acredito que para isso é importante que a gente consiga isso, pensar um pouco mais, pensar na cidade, nos seus problemas, naquilo, evidentemente que respeitando as diferentes posições, as polêmicas, isso tem que ter, e vai ter crítica, e vai ter dúvida, enfim, mas que a gente consiga, né, pelo menos para questões que são decisivas, assim, para o desenvolvimento da cidade, para o futuro da cidade, ter a lucidez predominando, ter o bom tom, no sentido mesmo da disputa de ideias, das críticas e divergências, que isso se desenvolva dessa forma. Nós vamos trabalhar com essa perspectiva, com certeza. Beleza, obrigada. Jurandir Silva, vereador do PSOL, também líder do governo na Câmara, conversando com a gente, então, sobre a decisão judicial que reduziu o limite das emendas parlamentares e proibiu as de bancada.